Fala pessoal, beleza? Aqui é o Dr. Marcos e hoje uma entrevista muito especial. Hoje eu convidei a Laís para vir aqui e ela mora já no Canadá faz mais de 2 anos. Ela fez tanto o último ano do ensino médio como agora está na universidade também e a gente vai conversar um pouquinho. Obrigado, Laís, por ter vindo aqui comigo. E eu queria saber como que foi a sua experiência de vir para cá para fazer um ano do ensino médio. Acho que foi o último ano, né? Foi o último ano. Eu tava, na verdade, no segundo ano do colegial, mas eu pulei pro Grade 12, que seria o terceiro ano do colegial aqui, em 2016. Entendi. Mas como foi isso? Você pulou? Porque no sistema de educação brasileiro, a gente começa o ano letivo em janeiro. Sei. E aqui você começa em setembro, né? Ah, entendi. Eu não sabia disso. Pela minha idade, eu estaria no terceiro ano já. Então eu tive que pular esses 6 meses. E foi difícil acompanhar nessa fase, no começo ou não? Foi difícil acompanhar algumas matérias, como matemática, tinha cálculo, funções avançadas, geometria analítica, tudo no terceiro ano. Então eu tive que acompanhar isso e foi um pouco difícil para essa matéria. Entendi. Mas parece que o número total de matérias, então, que você teve era menor do que uma pessoa que está fazendo o último ano no Brasil, é isso? Sim. Você escolhe quantas matérias você vai fazer. Eu fiz 6 matérias e o máximo eram 8. Como que você fez para saber as matérias mais importantes para você? Você basicamente escolhe dependendo do que você tem uma ideia que quer fazer na faculdade. Tá. Eu sempre soube que eu queria fazer algum tipo de ciência, então biologia, química, medicina. Eu fiz os dois, o que eu gostava e os cursos que eu precisava para fazer o que eu queria na faculdade. Entendi. E Laís, como que era a convivência com os seus colegas? Porque assim, obviamente você era estrangeira, vindo estudar aqui no Canadá, e eu imagino que teve um choque cultural, né? No começo foi um pouco mais difícil, mas eu fui muito bem recebida. Ah, que bom. A minha escola era muito pequena, era uma escola privada e tinha muito menos alunos do que você espera numa escola pública. Sim. Então eu tive uma comunidade muito fechada que me recebeu muito bem. Que Toronto é uma cidade que acolhe muito bem o estrangeiro, né? Mas como é que é a parte de festa, de esporte, a parte social, vamos dizer assim, da escola? Então, é bem diferente do Brasil. Sobre a parte social, tem festa. Dependendo da época, tem mais do que, por exemplo, na época de provas a gente tem bem menos festa. Ou se tá muito frio, é bem difícil sair pra ir pra uma festa. E o que é homecoming? O que é prom? Explica pro pessoal. Então, basicamente homecoming, na verdade a gente chamava de semi-formal. É basicamente um evento semi-formal que você usa um vestidinho, daí você vai com suas amigas e é um jantar e vocês se divertem e dançam. E o prom então acontece no final do ano? Sim. O prom é uma formatura? Como é que é? O prom é tipo a festa de formatura, mais a festa mesmo. A gente não tem uma colação até o final do semestre ou em julho. Mudou, na verdade. Antes era só em setembro para quem se formava em junho e agora tá sendo em julho, né, na minha escola. Sim. Mas basicamente você tem essa festa que é a festa de formatura e são todos os alunos que estão se formando, que foram, os professores, e é muito legal porque Você sentiu muita dificuldade no inglês ou você achava que o inglês que você veio do Brasil já foi suficiente para acompanhar? O inglês do Brasil foi o suficiente para acompanhar as matérias, porém o sistema é muito diferente. Então tinham vários termos que eu tive que perguntar, ficar mais tarde depois da aula, sempre ia falar com os professores e perguntava. Isso eu acho muito bom. O que é isso? Pra quando que é isso? Porque eu tava muito perdida na primeira semana. Não só por causa da língua, mas porque tudo é diferente. O sistema de avaliação, as notas, os professores, tudo é um sistema muito diferente do Brasil. Então eu sempre perguntava se eu tivesse alguma dúvida e eles sempre me ajudavam muito. E você precisava estudar muito tempo em casa, depois da aula, ou só durante o dia lá? Eu tinha estudado depois da aula, mais agora na faculdade, né? Mas no ensino médio também eu estudei muito mais do que eu estudava no Brasil. E foi muito difícil no começo acompanhar, né? Porque
A língua já era uma barreira, mas também esse sistema, me adaptar a esse sistema, adaptar o jeito que eles fazem as provas. E lá na sua escola, tinha muito estrangeiro? A gente tinha bastante asiáticos e também tínhamos muitos indianos e pessoas do Oriente Médio. E quando eu vim para cá, para estudar também, eu tive que estudar muito inglês. Porque uma coisa que eu percebi é que não dava para ter o inglês intermediário. Isso eu até falei no outro vídeo, vou deixar aqui o link na descrição. E como é que foi para você? Eu comecei a fazer aulas de inglês fora da escola quando eu tinha mais ou menos 9 anos. Então eu fiz por uns 7 anos antes de eu me mudar para cá. E eu já estava num nível bem avançado no Brasil. Quando você chegar aqui, é muito diferente. Você aprende os termos, o que as pessoas realmente falam, e não o inglês que a gente aprende na escola. Mas eu tive um preparo muito bom. Eu fiz um mês em Vancouver antes de eu me mudar. Isso também me ajudou. Você decidiu ficar por aqui para fazer universidade aqui no Canadá. E com certeza você teve que fazer uma prova, né? Como que funciona? Porque assim, no Brasil a gente sabe que é um vestibular, geralmente, que você faz. Não tem entrevista, não tem currículo. Eu acho que aqui é um pouco diferente, né? Como é que é? Então, o processo é bem diferente aqui do que no Brasil. No Brasil, você faz as provas de cada vestibular e acaba prestando para cada curso, em cada faculdade. E você entra baseado nessa nota, no Enem também. Aqui, eles pegam as suas notas do segundo e do terceiro colegial, pegam suas melhores notas ou as notas que você está aplicando, né? Porque algumas matérias são obrigatórias para a faculdade que você está aplicando, para o programa que você está querendo fazer. Então, eles vão pegar suas notas obrigatórias e as suas melhores notas do segundo e terceiro ano, mandar para essa faculdade. Algumas faculdades têm o processo de aplicação extra, que basicamente você fala dos seus extracurriculares, das suas atividades fora da sala de aula, como esportes, voluntário. É uma chance de você mostrar o que você vai trazer para a escola. Algumas pedem uma redação sobre você ou sobre por que você deveria ser escolhido, outras não. Dá a impressão que é um processo mais abrangente do que o brasileiro. O brasileiro parece que é um processo, inclusive foi o que eu fiz, né? Que é um processo que você mede o quanto que você aprendeu da matéria em si. Aqui eles querem saber mais sobre você, o seu perfil, talvez, né? Sim, eles gostam muito de perguntar sobre suas atividades fora da sala de aula também. E na hora de você aplicar para a faculdade, tem muita concorrência? Sim, bastante gente vem para cá para fazer a universidade. Alguns fazem o ensino médio, mas alguns não. O processo não muda muito se você está aplicando do Canadá ou de fora, mas tem algumas mudanças. Bastante gente aplica do país mesmo que eles moram. E algumas pessoas aplicam daqui mesmo sendo estudante internacional. Então, o número de estudantes internacionais selecionados pelas faculdades é menor do que os números de estudantes domésticos que são aceitos. Então tem menos vagas, do total de vagas tem um número menor que é só para os internacionais, é isso? Então tem as vagas para os internacionais, que são menos vagas do que para os alunos domésticos canadenses. E a competição depende da universidade. A Universidade de Toronto tem uma maior concorrência, exige melhores notas. Legal. Laís, muito obrigado por essa entrevista. Eu acho que vai ter muita gente que vai gostar das informações, porque são informações que vêm de uma pessoa que está aqui, que está vivendo na vida universitária canadense, e a gente vai gravar um outro vídeo que a gente vai só falar da vida dela como universitária e os planos para o futuro, beleza? E não se esqueça, enjoy your life. Você tava dando eu rir. Faz a pergunta de novo.